Que a graça de Deus esteja sobremaneira na sua vida e que você escolha a paz aumentar sobremaneira em você, através de você e sobre você. Existem 2 canais no YouTube. Esse é Diego Santo, ministro, né? Ministre, acho que é bem assim, que é mais sobre compartilhar a evolução espiritual, mais compartilhar o crescimento, na verdade. E o Ministério Realidades Nova Criação é mais para ministrar o dom apostólico, que também tem sido na plataforma do Instagram também. Hoje eu compartilhar com vocês algo que não é um processo mental, que o processo mental é feedback, o processo mental com o sentimento é o inside, o processo mental que é raciocínio, o processo mental que é pensar, meditar, refletir, que é também com sentimento. Não é o processo nem mental e nem emocional ou sentimental, mas é o resultado do processo mental e o processo do sentimento para lhes comunicar. E a base disso é aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 por diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte a vocês alguma coisa, ou coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu aprendi que o universo, o Criador criou o universo, ele está no próprio universo que ele criou ao mesmo tempo. Então ele é unificado ao próprio universo. E ele configurou o universo para que a gente sejamos respondidos quando a gente dá uma resposta. Essa resposta muito traduzem como posicionamento, ou outros traduzem posicionamento como decisão. Na verdade, decisão é a resposta que Deus e o universo espera que a gente venha dar. Mas eu entendi e comecei a evoluir mental, emocionalmente e até fisicamente sobre que eu estou amadurecendo nas opções que devo escolher e decidir. E eu pensava que era um erro você não decidir logo. Eu pensava que era um erro, porque se não decidir não vai aproveitar a vida, que era um erro. E até realmente você deixa de não aproveitar a vida. Mas tem uma coisa: aproveitar a vida sem ser responsável é mais pior, é muito mais pior, porque quando você aproveita a vida com responsabilidade, com equilíbrio e alinhamento, você aproveita todas as decisões ou opções que eu até tomei. E quando você aprende com o que você perde, quando você aprende com o que você não deveria ter escolhido, você ali se torna a sua faculdade da sua vida. Isso nenhuma faculdade institucional vai lhe ensinar, vai te graduar, vai te especializar. Nós é que devemos colocar no hall de decisões da nossa vida, como pessoas que escolheram ser eternos aprendizes, ser
com o nome especialistas em decidir as opções, porque as opções foram me apresentadas, mas é eu que escolho, é eu que tenho que ter noção das opções. As opções não vieram com uma bula ou então algo escrito nelas, como a gente vai viver elas. Não, é a gente que temos que escolher se devemos aprender a entender sobre as opções que entramos ou se a gente vai entrar nelas ou escolher elas ainda, para estarmos decididos. E eu entendi uma coisa, eu estou como você ou como outros está amadurecendo sobre escolher e decidir as opções. Tem várias opções, são várias para viver nessa vida. As que Deus nos apresenta e que o mundo e o planeta nos apresenta e o universo nos apresenta. Mas é nós que devemos, é eu que devo ter a noção do que eu estou escolhendo. Porque o universo, Deus, as pessoas, não vai chegar e vai dizer para nós como vai ser o decorrer dessas opções que a gente escolheu e decidiu. E esse texto que eu li tem muito a ver sobre decisão, porque diz aqui, no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria de fato passarem diversas opções. Quantas vezes, depois que eu tomei certas decisões nas opções, eu entendi que a responsabilidade de fazer com que aquela opção seja boa para mim e ruim para mim não depende da opção, que é opção que seja uma pessoa, opção que seja um trabalho, opção que seja algo que deva fazer o que goste. Não é a opção relacionada a mim, mas eu relacionado à opção. É eu que escolho na opção se ela vai ser útil para mim. Eu escolho a opção C útil e eu escolho a opção C inútil. Aí diz mais, a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês alguma coisa. Então aqui sacou bem forte que quando você e eu entendi isso, quando eu escolho rever porque eu não tive boas opções, aí eu entendi através da escolha de rever porque as escolhas para mim foram boas e foram ruins. Eu entendi que existe uma maturidade para escolher, uma maturidade para escolher. Existe um autoconhecimento de si mesmo relacionado ao que você vai escolher das opções, relacionado ao que você vai decidir das opções. Ninguém nasceu pronto, amadurecido já, para saber se as opções vai ser boa para você ou não. Significa que as opções que significou algo ruim para mim, para você, não significa que é ruim. Significa que eu tenho que ter outra escolha sobre o que significou ruim para mim, que é escolher, aprender, entender o que significa isso, aproveitar sobre aquelas escolhas que foram ruins. Então, quando eu começo a aprender porque aquelas escolhas foram ruins, eu começo a entender, trazer à luz porque aquelas escolhas foram ruins, aí eu entendo que a responsabilidade de escolher é minha, mas também a responsabilidade de entender para amadurecer relacionado às escolhas é minha. Então eu entendi, as escolhas lá atrás, por eu não me culpar, eu ir além da culpa e além de se sentir mal, me fizeram entender outra escolha, que é eu estou evoluindo, estou amadurecendo em escolher. Quando tive esse entendimento, quando eu tive o resultado do processo sobre o entendimento
escolher as opções, eu entendi que cada ser humano tem que ter a noção, tem que ter essa faculdade sobre as decisões e escolhas, porque se não tiver, porque isso é relacionado ao outro também, porque se não tiver, ele vai botar a culpa nas coisas, ele vai botar a culpa nos outros, mas na verdade é nós que escolhemos aquilo que está ao nosso redor, mas é nós que também devemos escolher se realmente nós escolhemos a opção que é aceitar que todas as más escolhas foram treinamentos para a gente saber escolher. Se realmente nós não sabemos, se realmente eu não soube escolher lá atrás, não significa que as opções lá atrás não podem vir de novo para mim. Podem vir de novo para mim. Mas lá atrás, quando eu começo a olhar para trás, no meu presente, no agora, com bons olhos, com olhos de aprendiz, olhos de aprendizado, aí eu entendo. Eu estou amadurecendo relacionado a escolher e decidir as opções. Só as pessoas que aprenderam realmente com as más decisões, realmente escolheram, eu quero aprender a realmente decidir, olharam para suas decisões lá atrás, verificaram e prestaram atenção que não foram as opções, não foram as pessoas, não foram as coisas, não foram as situações. Teve coisas que não teve como evitar. Você e eu não sabia de tudo, mas acabamos sabendo quando olhamos para o passado, verificamos e aprendemos que realmente a gente temos que se aperfeiçoar como escolher. O pai não vai escolher pela gente, mas ele sabe que existem muitas pessoas como eu que foi imaturo para escolher e decidir as opções. Ninguém nasceu sabendo disso, mas a gente, ao decorrer dessa vida, tem que saber. E o pai, por isso que o pai traz uma advertência muito séria. O meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento sobre as opções. Olha, se fosse para ter uma faculdade, seria a faculdade que deveria ter nas escolas municipais e estaduais. Mas não vai ter, né? Porque é um sistema do mundo, do velho mundo. Então, tem que se graduar sobre estudar as opções. Sim, eu tenho essa opção, mas eu tenho que ter uma noção, tenho que ter uma visão aonde essa opção vai me levar. Ou então eu vou entrar na opção, mas eu não vou botar a culpa em ninguém. Eu tenho que estar autorresponsável, porque a autorresponsabilidade depende de nós. Se escolhermos ter tudo, realmente é uma escolha, mas não perceber isso é imaturidade, e essa imaturidade é uma escolha também. Eu escolho não escolher maturidade, então eu escolho não entender sobre as escolhas lá atrás. Quem errou? Fui eu ou foi a opção? Deus colocou a responsabilidade das escolhas, não foi na opção, não foi na pessoa do seu lado, não foi nas coisas que acontecem ao nosso redor. Está em nossa mão escolher as opções que estão apresentadas a nós. Sempre foi nossa responsabilidade, mas até para amadurecer é uma escolha também. O Criador espera a nossa resposta, que é escolher e decidir. Ele não trabalha, ele não nos responde se nós não escolhermos. Realmente nós devemos escolher. Claro que ele nos ajuda quando a gente está travado em não conseguir escolher. Aí ele nos liberta para a gente voltar a escolher de novo. Quando ele sabe que a gente está preso, quando ele sabe que a gente não consegue mais escolher, a gente clama. E por não ter consciência que a gente não consegue escolher porque está travado, aí ele vem, nos liberta de todas as travas para voltar a escolher. Aí nós escolhemos amadurecido, a gente escolhemos, porque aquela pessoa que não conseguiu escolher mais, ela sabe
quanto custou caro não escolher, não ser livre para escolher as opções que estão aí. Então, escolher, tá livre para escolher, é usufruir do livre-árbitro que ele colocou como lei da liberdade de escolher as opções que estão aí, que foi o Pai que estabeleceu sobre toda a existência no universo. Então, gratidão, que o Pai abençoe o teu mental e o teu emocional.